Antes de Harry Potter se tornar um fenômeno planetário, com livros traduzidos para mais de 80 idiomas, bilhões de cópias vendidas, adaptações cinematográficas que arrecadaram bilhões de dólares e legiões de fãs apaixonados espalhados pelos 4 cantos do mundo, existia apenas uma mulher, solitária, quebrada emocionalmente, afundada em dificuldades financeiras, lutando dia após dia para sobreviver. Joanne Rowling, ou simplesmente Jo, como gostava de ser chamada, era uma jovem mãe solteira vivendo na cidade de Edimburgo, na Escócia, com poucos recursos e muitas preocupações. A cada manhã, arrastava-se até pequenos cafés carregando o carrinho de bebê onde dormia sua filha, enquanto ela, munida apenas de folhas de papel e canetas emprestadas, rabiscava as ideias que insistiam em invadir sua mente. A história de um menino magricela, de óculos, órfão, que um dia descobriria ser um bruxo. Mas naquela época não havia editoras interessadas, não havia fãs esperando ansiosamente pelo próximo capítulo, não havia sequer garantias de que ela conseguiria pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. O que havia era apenas a paixão pela escrita e uma obstinação silenciosa para continuar apesar de tudo. A trajetória de J.K. Rowling antes de Harry Potter é, sem exageros, uma das mais impressionantes histórias de superação da literatura moderna, não apenas pelo sucesso comercial que viria depois, mas principalmente pela coragem e pela resiliência de uma mulher que, mesmo à beira do colapso emocional, recusou-se a abandonar seus sonhos. Antes de Hogwarts existir, antes de Alvo Dumbledore pronunciar suas primeiras palavras, antes mesmo que a cicatriz em forma de raio fosse traçada pela imaginação, houve uma batalha muito mais real e intensa. A luta de Joanne contra a depressão profunda, a pobreza extrema e o medo paralisante de que sua vida jamais tomaria um rumo diferente. Muitos não sabem, mas Rowling chegou a cogitar que não valia mais a pena continuar vivendo. Sua saúde mental estava fragilizada, seu entorno social, desfeito, e a perspectiva de um futuro melhor parecia inexistente. Mas em meio a essa escuridão, ela encontrou uma luz. A escrita. O que você está prestes a descobrir neste episódio é justamente isso. A história não apenas do nascimento de uma das maiores sagas literárias de todos os tempos, mas também o relato emocionante de como às vezes o poder da imaginação é o único fio que impede alguém de se perder completamente. Antes de Harry Potter, havia Joanne, uma mulher que, como muitos de nós, enfrentou perdas, rejeições, fracassos, mas que, diferente de tantos, decidiu não desistir. Hoje vamos conhecer o que se esconde por trás do livro. Joanne Kathleen Rowling, nascida em 31 de julho de 1965, na cidade de Yate, no interior da Inglaterra, é hoje conhecida em todos os cantos do mundo como J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, uma das maiores sagas literárias de todos os tempos. Com mais de 500 milhões de exemplares vendidos, traduzida para dezenas de línguas, a saga não apenas redefiniu o gênero da fantasia infanto-juvenil, mas também provocou uma verdadeira revolução cultural, impactando gerações inteiras de leitores, escritores, cineastas e educadores. Mas, curiosamente, a obra pela qual ela se tornou famosa não foi a primeira tentativa literária de Joanne. Ainda criança, ela já escrevia histórias, criando universos de fantasia que lia para sua irmã mais nova. Seu primeiro conto escrito aos 6 anos chamava-se Rabbit, um sinal precoce do talento criativo que, décadas depois, conquistaria o mundo. Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da série, foi lançado em 1997 pela editora Bloomsbury, após ter sido rejeitado por 12 editoras. A história acompanha um garoto órfão, criado de maneira negligente pelos tios, que descobre, aos 11 anos, que é um bruxo e que está destinado a enfrentar um dos maiores vilões de todos os tempos, Lord Voldemort. O sucesso foi imediato e estrondoso, mas a jornada até esse ponto foi longa e repleta de dificuldades. Antes que o mundo conhecesse Hogwarts,
os dementadores ou as relíquias da morte. Existia apenas a ideia germinal, concebida por Joanne em uma viagem de trem de Manchester a Londres, em 1990. O nome J.K. Rowling surgiu também nesse contexto de publicação. A editora aconselhou Joanne a usar um pseudônimo que omitisse o seu gênero, pois, segundo os editores, livros de fantasia escritos por mulheres eram, na época, considerados menos atrativos para o público infanto-juvenil, especialmente para meninos. Assim, ela acrescentou a inicial K de Kathleen, uma homenagem à sua avó, embora esse não seja um de seus nomes de batismo. A série Harry Potter não é apenas uma coleção de aventuras mágicas. É, sobretudo, um reflexo das experiências, das perdas e das batalhas pessoais da autora. O tema da orfandade, por exemplo, permeia a obra de maneira central, assim como a luta contra forças opressoras e a importância da amizade, da coragem e da escolha entre o bem e o mal. O legado da obra é incontestável. Além dos livros e filmes, Harry Potter gerou peças de teatro, parques temáticos, objetos de colecionador e, sobretudo, uma comunidade global que se identifica com a história e seus valores. Mas talvez o aspecto mais marcante seja o fato de que, ao contar a história de Harry, Rowling também revelou muito da sua própria trajetória. Uma vida de obstáculos superados, rejeições enfrentadas e, por fim, de consagração literária. Neste episódio, vamos aprofundar justamente isso. Quem era Joanne antes de se tornar J.K. Rowling? O que a levou a criar uma obra que fala tanto sobre dor, perda e superação? Quais episódios reais se transformaram nas entrelinhas, em feitiços, personagens e aventuras mágicas? A partir daqui, vamos desvendar não apenas o nascimento de Harry Potter, mas também a metamorfose pessoal de sua criadora, cuja vida e obra se entrelaçam de maneira profunda e inseparável. A infância de Joanne Kathleen Rowling foi marcada por contrastes. De um lado, a paixão precoce pelas palavras e pela imaginação. Do outro, uma série de experiências que iriam, mais tarde, reverberar profundamente em sua obra literária, especialmente na criação do universo de Harry Potter. Nascida em 31 de julho de 1965, em Yate, uma pequena cidade próxima a Bristol, no sudoeste da Inglaterra, Joanne era filha de Peter Rowling, engenheiro da fábrica da Rolls-Royce, e de Anne Rowling, uma técnica de laboratório que havia deixado sua carreira para cuidar da família. Desde muito cedo, Joe demonstrou um interesse incomum por contar histórias. Aos 6 anos, escreveu sua primeira narrativa, um conto chamado Rabbit, sobre um coelho que sofria de sarampo e recebia a visita de amigos animais. O enredo simples, mas sensível, já revelava a inclinação de Joanne para criar personagens com sentimentos complexos e dilemas morais, ainda que expressos na inocência da infância. Seu relacionamento familiar, contudo, foi repleto de tensões. A mãe Anne foi diagnosticada com esclerose múltipla quando Joanne tinha apenas 15 anos, uma doença degenerativa que acompanhou a família durante anos, afetando profundamente a jovem escritora. Essa experiência de conviver com uma figura materna debilitada e o lento processo de perda afetiva e física da mãe ressoaria anos mais tarde na construção de personagens órfãos ou emocionalmente privados de apoio familiar, como o próprio Harry Potter. Na escola, Joanne não se destacava especialmente. Era uma aluna aplicada, mas não brilhante. Frequentou a Wydn School and College, onde seus professores a consideravam inteligente e dedicada, mas ao mesmo tempo distraída e absorta em seus próprios mundos imaginários. Ali, fez amizade com Sean Harris, cuja moto se tornaria inspiração direta para a motocicleta voadora de Hagrid, elemento presente logo no primeiro livro da série. Em entrevistas, Joanne descreveu sua infância como marcada por uma sensação constante de inadequação e isolamento. Não era a menina mais popular, tampouco a mais atlética. Preferia quase sempre se refugiar nos livros e nos contos que ela mesma criava. Lia obsessivamente autores como Jessica Mitford,
a quem admirava por sua personalidade rebelde, além de clássicos de fantasia como C.S. Lewis com As Crônicas de Nárnia e J.R.R. Tolkien com O Senhor dos Anéis, ambos influências reconhecidas na estrutura mítica e na ambientação mágica que viriam a moldar o mundo de Harry Potter. Outro aspecto importante foi o seu relacionamento com a irmã mais nova, Diane. Joanne frequentemente inventava histórias para entreter a irmã, usando personagens inventados ou adaptados dos livros que lia. Esse hábito não apenas ajudou a desenvolver sua habilidade narrativa, mas também criou nela o senso de que contar histórias poderia ser uma maneira de criar vínculos afetivos, uma necessidade humana que permeia todo o seu trabalho literário. Em sua adolescência, a família Rowling mudou-se para Tutshill, uma vila no país de Gales, onde Joanne teve dificuldades de adaptação, sentindo-se ainda mais isolada e deslocada. Ela mesma relatou anos depois que essa fase de sua vida foi marcada por um profundo desconforto emocional, alimentado pela doença da mãe, pelas constantes mudanças e pela sensação de não pertencer a lugar algum. Esse sentimento de deslocamento se tornaria um dos temas centrais da saga Harry Potter. A ideia de que os personagens podem encontrar, mesmo fora do núcleo familiar tradicional, uma espécie de família escolhida, como Harry encontra em Rony, Hermione e nos professores de Hogwarts. Portanto, quando olhamos para a infância e origem de Joanne Rowling, não encontramos apenas uma sequência de eventos biográficos, mas sim a semente emocional que, anos mais tarde, germinaria em uma das maiores narrativas da literatura contemporânea. Sua infância não foi extraordinária à primeira vista, mas o modo como ela transformou as experiências comuns, e por vezes dolorosas, em combustível criativo, é o que torna sua trajetória tão singular. Agora, tendo compreendido as raízes dessa autora, podemos avançar para as próximas etapas de sua vida, onde os desafios se tornam ainda mais intensos, e a escrita passa a ocupar um espaço central, não apenas como expressão artística, mas como ferramenta de sobrevivência. Se há algo que define a trajetória de J.K. Rowling, antes do sucesso estrondoso de Harry Potter, é a superação de inúmeros desafios pessoais, emocionais e financeiros. Sua vida adulta, especialmente entre o fim dos anos 1980 e a metade dos anos 1990, foi marcada por uma sequência de dificuldades que testariam não apenas sua resistência emocional, mas também sua capacidade de acreditar no próprio talento. Após concluir a graduação em línguas clássicas e francês na Universidade de Exeter, em 1987, Joanne viveu por um período em Londres, onde trabalhou para a Anistia Internacional, redigindo relatórios sobre violações de direitos humanos. Esse trabalho a marcou profundamente, ampliando sua visão sobre desigualdade, opressão e a importância da resistência, temas que se refletiriam, anos depois, nos conflitos morais presentes na saga Harry Potter. Em 1990, um evento específico alterou o curso de sua vida. A morte prematura de sua mãe, Anne, após uma longa batalha contra a esclerose múltipla. Joanne tinha 25 anos na época e estava justamente começando a trabalhar na ideia de Harry Potter. A perda devastadora da mãe afetou diretamente a maneira como ela conceberia a história. O tema da morte, do luto e da ausência parental ganhou centralidade na narrativa, expressando sua própria dor e necessidade de elaborar a perda. Ainda em 1990, durante uma viagem de trem de Manchester a Londres, teve a visão repentina de um garoto magricela de óculos, com uma cicatriz na testa, que desconhecia ser um bruxo e era, de alguma maneira, especial no mundo mágico. Esse momento mítico marcou o nascimento criativo de Harry Potter, embora fosse ainda uma ideia embrionária, que demoraria anos para ganhar forma escrita. Em busca de novas oportunidades, Rowling mudou-se para Portugal em 1991, onde lecionou inglês como segunda língua. Lá, conheceu Jorge Arantes, um jornalista português, com quem se casou em 1992.
O relacionamento, contudo, foi tumultuado e marcado por episódios de violência doméstica. Da união nasceu sua filha, Jessica Isabel Rowling Arantes, em 1993. Poucos meses após o nascimento de Jessica, Joanne separou-se de George e retornou à Inglaterra, estabelecendo-se em Edimburgo, na Escócia. Foi nesse período que enfrentou uma das fases mais sombrias de sua vida. Mãe solteira, desempregada, vivendo de benefícios sociais, sofrendo de depressão clínica e, segundo relatos da própria autora, chegando a considerar o suicídio. A expressão fundo do poço não é um exagero ao se referir a essa etapa da vida de Rowling. Ela descreveu esses anos como uma falha épica, onde parecia ter perdido tudo o que valorizava: família, estabilidade financeira e autoestima. O estigma social contra mães solteiras na época tornava a situação ainda mais opressiva. No entanto, foi justamente nesse contexto adverso que Joanne encontrou na escrita um refúgio e uma razão para seguir em frente. Frequentemente, levava sua filha ao café Nicholson's em Edimburgo, onde, enquanto Jessica dormia no carrinho, ela preenchia páginas e mais páginas manuscritas com a história de Harry Potter. Escrevia à mão, pois não tinha dinheiro para comprar um computador ou sequer para fotocopiar o manuscrito completo. A depressão, além de ser um desafio psicológico, tornou-se também uma fonte criativa. Anos depois, Rowling revelou que a concepção dos dementadores, as criaturas que se alimentam da alegria humana, deixando as pessoas desesperançosas, foi inspirada diretamente em sua experiência pessoal com a doença. Assim, transformou o sofrimento íntimo em uma metáfora literária poderosa e universal. Além das dificuldades emocionais e financeiras, havia ainda o desafio de encontrar uma editora disposta a apostar em sua obra. Entre 1995 e 1997, Rowling enfrentou uma sequência de rejeições. 12 editoras recusaram o manuscrito de Harry Potter e a Pedra Filosofal, alegando que a história era longa demais, ou que não havia mercado para livros de fantasia voltados ao público infanto-juvenil. Esse cenário, contudo, mudou quando a Bloomsbury Publishing, uma pequena editora britânica, aceitou publicar a obra, inicialmente com uma tiragem modesta de apenas 500 exemplares, muitos dos quais foram distribuídos para bibliotecas. Foi o editor Barry Cunningham quem deu o voto de confiança que mudaria não apenas a vida de Rowling, mas a história da literatura contemporânea. Os anos anteriores à publicação do livro, portanto, não podem ser entendidos apenas como uma fase difícil, mas como o verdadeiro cadinho onde foram forjadas a resiliência, a profundidade emocional e a sensibilidade criativa que caracterizariam sua obra. As experiências de perda, pobreza, preconceito e dor emocional, longe de esmagá-la, moldaram-na em uma escritora capaz de criar um universo narrativo que fala diretamente a leitores de todas as idades, justamente por carregar em suas entrelinhas o peso e a complexidade da vida real. Embora muitas das sementes criativas para a saga de Harry Potter já estivessem plantadas na infância e juventude de J.K. Rowling, foi um momento específico que catalisou, de forma definitiva, o surgimento de sua obra mais célebre. Esse momento ocorreu em 1990, numa viagem de trem que partia de Manchester em direção à estação londrina de King's Cross, um cenário que, curiosamente, se tornaria, anos mais tarde, um dos ícones da série, com a fictícia plataforma Tricorder. Rowling descreve esse episódio como uma epifania. Enquanto olhava pela janela, viu mentalmente a imagem de um garoto magricela, de cabelos escuros e olhos brilhantes, vestindo roupas comuns, mas destinado a um mundo extraordinário, o mundo da magia. Naquele instante, embora ainda não soubesse o nome do personagem, tampouco as nuances da trama, havia surgido o coração da história. Um menino que desconhece sua verdadeira identidade e é convidado a cruzar uma fronteira invisível para descobrir não apenas um universo mágico, mas também quem ele realmente é.
Esse momento decisivo não se deu de forma confortável. Rowling estava sem caneta e papel. E como ela mesma relatou, simplesmente sentou ali e pensou durante as 4 horas da viagem, enquanto todas as ideias borbulhavam na minha cabeça. A impossibilidade de registrar imediatamente essas ideias obrigou-a a mantê-las vivas na memória, amadurecendo-as mentalmente antes de passá-las para o papel. Após esse dia, Rowling começou a construir o que se tornaria um dos mundos ficcionais mais complexos e coerentes da literatura contemporânea. Durante os anos seguintes, elaborou minuciosamente os detalhes, as regras da magia, as características das casas de Hogwarts, a genealogia dos personagens, os mapas e até mesmo o calendário escolar. Criou pilhas de anotações, árvores genealógicas, diagramas e listas de feitiços e criaturas mágicas, dando profundidade e verossimilhança à sua criação. Contudo, esse momento criativo decisivo não foi imediatamente seguido de estabilidade. Pelo contrário, como vimos na etapa anterior, ela vivia uma das fases mais difíceis de sua vida, enfrentando o luto pela morte da mãe, um casamento fracassado, a maternidade solo e a precariedade financeira. O caráter revolucionário desse momento criativo está justamente no fato de que Rowling escolheu não abandonar a ideia. Mesmo quando todas as circunstâncias externas pareciam indicar que ela deveria priorizar outras urgências. Em vez disso, fez da escrita um espaço de resistência íntima. Outro momento igualmente decisivo ocorreu em 1995, quando após anos de escrita fragmentada, muitas vezes em cafés, enquanto a filha dormia, Rowling finalmente concluiu o manuscrito de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não foi um processo rápido. Levou 5 anos desde aquela primeira visão no trem até que a história estivesse pronta. Nessa etapa, ela também enfrentou o desafio psicológico do perfeccionismo. Rowling reescreveu os primeiros capítulos diversas vezes, preocupada em criar um começo suficientemente envolvente para captar a atenção dos leitores, mas também fiel à densidade emocional da trama. Um ponto interessante e frequentemente mencionado pela própria autora é que até esse momento ela não buscava necessariamente o sucesso comercial. Seu maior objetivo era, antes de tudo, concluir a história que tanto significava para ela. Isso é fundamental para entender a autenticidade do projeto. Harry Potter não nasceu de uma estratégia de mercado, mas de uma necessidade criativa, visceral. Finalmente, em 1996, o manuscrito chegou às mãos da agente literária Christopher Little, após ser cuidadosamente encadernado e enviado à mão por Rowling. A agente, impressionada, aceitou representá-la e enviou o manuscrito para várias editoras. Embora diversas recusas tenham se acumulado, principalmente por se tratar de um livro extenso para o público infanto-juvenil, foi a pequena editora Bloomsbury, através do editor Barry Cunningham, quem decidiu apostar na publicação. Disse que o fator decisivo para a aprovação foi a reação da filha de 8 anos do presidente da editora, que, ao ler os primeiros capítulos, pediu imediatamente pela continuação. Esse gesto aparentemente simples validou a intuição de Rowling. Sua história era capaz de gerar uma conexão profunda com os leitores, especialmente os mais jovens. Assim, o momento decisivo para a criação de Harry Potter não foi apenas o lampejo criativo no trem, mas todo o processo subsequente de resistência, dedicação e fé na própria imaginação, apesar das adversidades. Essa trajetória prova que, na literatura, as grandes ideias podem surgir subitamente, mas sua realização depende de um comprometimento árduo, contínuo e, muitas vezes, solitário. Esse momento culminaria na publicação oficial, em 1997, de Harry Potter and the Philosopher's Stone, dando início a uma saga que transformaria a vida de Rowling, redefiniria o mercado editorial e marcaria, de forma indelével, a cultura popular global.
O processo criativo de J.K. Rowling para desenvolver Harry Potter e a Pedra Filosofal foi um exercício de paciência, disciplina e imaginação meticulosa. O que começou com uma ideia súbita, naquele famoso trem entre Manchester e Londres, transformou-se ao longo de 5 anos em uma narrativa rica, habitada por personagens complexos e ambientada em um mundo que, apesar de mágico, é repleto de lógica, coerência e regras próprias. Uma das características mais impressionantes do processo criativo de Rowling foi a sua dedicação obsessiva à construção de um universo consistente. Ao contrário de muitos escritores que começam pela trama ou pelos personagens, Rowling começou pela criação do mundo. Ela queria que o ambiente mágico fosse tão completo e verossímil que pudesse, em tese, existir paralelamente ao mundo dos trouxas. Assim, antes mesmo de definir a jornada completa de Harry, Rowling já havia elaborado aspectos como o funcionamento do Ministério da Magia, as regras do quadribol, os trajes dos bruxos, os feitiços mais comuns e até mesmo genealogias completas, de famílias que só seriam citadas muitos livros depois, como os Black ou os Malfoy. Esse processo foi registrado em incontáveis anotações manuscritas, diagramas, listas e mapas. Estima-se que Rowling tenha acumulado mais de 1000 páginas de material preparatório antes de finalizar o primeiro livro. Ela criou até mesmo mapas de Hogwarts, com a localização exata de cada sala, torre e passagem secreta, além de cronogramas escolares, planos de aula para os professores e esboços de todos os feitiços. A escrita do livro, no entanto, não foi um fluxo contínuo. Como mãe solteira, vivendo com pouquíssimos recursos financeiros, Rowling escrevia sempre que podia, muitas vezes nos cafés de Edimburgo, como o The Elephant House e o Nicholson's Café. Esses locais tornaram-se verdadeiros santuários criativos. Ela escolhia lugares movimentados, pois o barulho ambiente a ajudava a se concentrar, enquanto sua filha, Jessica, dormia tranquilamente no carrinho. Outra faceta importante de seu processo criativo foi a maneira como Rowling lidou com a própria insegurança e perfeccionismo. Ela revisou os primeiros capítulos repetidamente, preocupada em estabelecer um tom narrativo que fosse ao mesmo tempo acolhedor e instigante. Sua escrita não buscava infantilizar os leitores, mas sim respeitá-los, oferecendo uma linguagem acessível, mas sem abrir mão de temas densos e complexos como a perda, a amizade, o preconceito e o poder. Um exemplo claro disso está no próprio início da história. O primeiro capítulo, O Menino que Sobreviveu, é uma introdução densa, que sugere mistério e tensão, além de já inserir o leitor num mundo onde a magia é natural, mas também escondida, e onde o bem e o mal travam batalhas silenciosas. Essa escolha narrativa revela a consciência de Rowling de que estava escrevendo não apenas para crianças, mas também para adultos, e talvez, sobretudo, para si mesma. Além da construção de mundo e da narrativa, o desenvolvimento dos personagens foi uma parte essencial de seu processo criativo. Rowling sempre afirmou que Harry, Rony e Hermione são, em essência, versões ampliadas de aspectos de sua própria personalidade e experiência. Hermione, por exemplo, representa seu lado acadêmico e obcecado por livros. Rony, a lealdade e o humor despretensioso. Harry, a sensação de deslocamento, de não pertencer, que Rowling sentiu em diversos momentos da vida. Os vilões também foram desenvolvidos com complexidade. Voldemort não é apenas um antagonista cruel, mas a personificação de uma busca patológica por poder e imortalidade, motivada pelo medo extremo da morte, um tema que Rowling estudou profundamente após a perda de sua mãe. Outro aspecto importante foi a escolha do ponto de vista narrativo. Rowling optou por uma terceira pessoa onisciente, mas fortemente centrada, em Harry. Isso permitiu que os leitores compartilhassem da ingenuidade e das descobertas do protagonista, vivenciando a magia de maneira gradual e orgânica, ao mesmo tempo em que a trama podia explorar outros núcleos narrativos quando necessário. Em termos de estrutura, Rowling aplicou técnicas clássicas de construção de romance, como a jornada do herói, inspirada em Joseph Campbell,
e elementos dos contos de fadas, mas também incorporou referências à mitologia, à história britânica e à literatura clássica, criando uma obra que, embora infanto-juvenil, dialoga com tradições narrativas muito mais amplas. Por fim, é essencial destacar que o processo criativo de Rowling foi profundamente afetado por sua situação emocional e financeira. A precariedade e o isolamento que viveu não a impediram de escrever, mas, paradoxalmente, a impulsionaram. A escrita não era apenas uma aspiração artística, era uma necessidade, uma forma de afirmação de identidade e possivelmente de sobrevivência psicológica. Assim, o desenvolvimento de Harry Potter e a Pedra Filosofal não foi apenas um exercício literário, mas uma verdadeira travessia, pessoal marcada pela persistência, pelo amor à narrativa e pela crença inabalável de que histórias têm o poder de transformar vidas, inclusive a da própria autora. Após anos de trabalho árduo, inúmeras revisões e rejeições sucessivas por parte de diversas editoras, J.K. Rowling finalmente viu sua obra encontrar acolhida. O manuscrito de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi aceito pela pequena editora britânica Bloomsbury Publishing em 1996, após ter sido rejeitado por ao menos 12 outras editoras. O editor Barry Cunningham, responsável pela decisão, viu potencial na narrativa, mas, curiosamente, a confirmação definitiva da publicação não partiu apenas do corpo editorial. Foi a filha de 8 anos do presidente, da Bloomsbury, após ler os primeiros capítulos, quem pediu para continuar a leitura, e sua reação espontânea selou o destino do livro. Esse episódio revela algo crucial sobre o início da trajetória de Rowling. Embora o livro fosse resultado de anos de um processo criativo sofisticado, seu apelo mais poderoso estava, e sempre esteve, na capacidade de encantar e envolver o leitor jovem, diretamente, sem mediações. A publicação oficial ocorreu em 26 de junho de 1997, com uma tiragem inicial modesta. Apenas 500 exemplares, dos quais 300 foram enviados para bibliotecas. Rowling assinou o contrato com a Bloomsbury, mediante um adiantamento de £1.500, uma quantia modesta, mas que para ela representava a concretização de um sonho há muito acalentado. Nesse primeiro momento, a reação do público foi silenciosa, mas positiva. As críticas especializadas publicadas em jornais e revistas britânicas destacavam a originalidade do universo criado, a empatia imediata que os leitores sentiam pelo protagonista e a habilidade de Rowling em construir uma narrativa que dialogava, simultaneamente, com crianças e adultos. Em meio ao entusiasmo discreto das primeiras críticas, surgiu um aspecto que logo se tornaria central na ascensão meteórica do livro: o boca a boca. Professores, bibliotecários e pais começaram a recomendar a obra, percebendo seu potencial para engajar jovens leitores, inclusive aqueles tradicionalmente avessos à leitura. Um fator interessante nas primeiras reações foi o debate em torno da categorização do livro. Muitos se perguntavam: trata-se de uma obra estritamente infanto-juvenil ou de uma narrativa capaz de transcender as faixas etárias? Essa questão, que acompanharia Harry Potter ao longo de toda a sua trajetória, já estava presente desde a sua gênese editorial. Outro ponto importante foi a mudança do título. Ao ser lançado nos Estados Unidos pela editora Scholastic, o livro recebeu o nome de Harry Potter and the Sorcerer's Stone, em substituição ao original britânico, Philosopher's Stone. A editora americana considerou que o termo philosopher poderia soar excessivamente erudito ou abstrato para o público infantil estadunidense, optando por sorcerer, feiticeiro, que evocava mais diretamente o universo da magia. Rowling aceitou a mudança, mas confessou posteriormente que preferia o título original, em referência direta à lendária Pedra Filosofal dos alquimistas medievais. Nos meses que se seguiram à publicação britânica,
O livro recebeu diversos prêmios importantes como o Nestlé Smarties Book Prize e o British Book Award, além de ser incluído em listas escolares e clubes de leitura. Esses reconhecimentos contribuíram para ampliar sua visibilidade e consolidar sua reputação no meio editorial. As primeiras sessões de autógrafos de Rowling, realizadas em pequenas livrarias do Reino Unido, foram discretas, com filas curtas e poucos exemplares vendidos. Ninguém, nem mesmo a autora, poderia prever que poucos anos depois, essas mesmas sessões atrairiam milhares de leitores em eventos que lembrariam shows de rock, com filas que dobrariam quarteirões inteiros. Outro aspecto marcante das primeiras reações foi o impacto pessoal que a publicação causou em Rowling. Ela, que até então enfrentava dificuldades financeiras severas, viu na publicação uma possibilidade concreta de mudar sua trajetória. Contudo, inicialmente, a autora manteve uma postura cautelosa e humilde. Em diversas entrevistas da época, declarou que seu maior desejo não era o sucesso internacional, mas que o livro fosse lido e apreciado por crianças, especialmente aquelas que, como ela na infância, encontravam na leitura um refúgio contra os desafios do mundo real. Ainda assim, a vida de Rowling começou a se transformar de maneira irreversível. Convites para palestras, entrevistas e eventos literários começaram a surgir, ainda que de forma modesta. A editora Bloomsbury, percebendo o potencial crescente da série, rapidamente contratou a autora para a publicação dos próximos livros, garantindo assim a continuidade da saga. No panorama editorial do final dos anos 1990, a recepção inicial de Harry Potter também provocou um fenômeno inesperado, uma revitalização do mercado infanto-juvenil que até então vinha sendo tratado por muitas editoras como um nicho secundário. A aposta de uma pequena editora britânica e a resposta positiva do público e da crítica mostraram que havia uma demanda reprimida por narrativas de fantasia complexas, bem escritas e emocionalmente envolventes. Assim, as primeiras reações à obra foram um misto de entusiasmo silencioso e curiosidade crescente, criando as bases para o que, em breve, se tornaria um fenômeno literário sem precedentes. Esse momento marca o início não apenas da ascensão meteórica de Rowling, mas também de uma transformação profunda na indústria editorial, na cultura pop e na forma como a literatura infanto-juvenil seria percebida e consumida globalmente nas décadas seguintes. O lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal em 1997 marcou o início de um fenômeno, mas ninguém, nem mesmo J.K. Rowling, poderia prever a dimensão global que a saga alcançaria nos anos seguintes. Após o lançamento inicial e a repercussão positiva no Reino Unido, o livro rapidamente começou a atravessar fronteiras. Em menos de 2 anos, os direitos de tradução foram vendidos para mais de 80 países. A primeira tradução estrangeira foi para o francês, seguida por edições em alemão, espanhol, italiano e, em breve, praticamente todas as línguas do mundo. A chegada ao mercado americano em 1998, através da editora Scholastic, marcou um divisor de águas. A edição estadunidense, com o título adaptado para Harry Potter and the Sorcerer's Stone, foi acompanhada de uma campanha de marketing intensa, incluindo anúncios em revistas, parcerias com livrarias e eventos de lançamento direcionados a escolas e bibliotecas. A estratégia foi certeira. O livro rapidamente figurou na lista de best-sellers do The New York Times, onde permaneceu por semanas consecutivas, inaugurando uma trajetória sem precedentes, com o lançamento dos livros seguintes: Harry Potter e a Câmara Secreta, 1998, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, 1999. O fenômeno cresceu exponencialmente. Filas gigantescas começaram a se formar nas portas das livrarias na noite anterior ao lançamento de cada novo volume, criando o que ficou conhecido como Harry Potter Midnight Release Parties, eventos literários que mobilizavam multidões de crianças, adolescentes e adultos em todo o mundo. O sucesso não se limitou ao mercado editorial. Logo, a indústria cinematográfica percebeu o potencial da saga.
Em 2001, foi lançado o primeiro filme da franquia, produzido pela Warner Bros. E dirigido por Chris Columbus. O filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria, arrecadando mais de 970 milhões de dólares em todo o mundo e catapultando ainda mais a popularidade dos livros. Com isso, Harry Potter deixou de ser apenas uma série literária e se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural transmediático, com adaptações para o cinema, peças de teatro, parques temáticos, jogos e uma infinidade de produtos licenciados. O impacto sobre J.K. Rowling foi igualmente gigantesco. De uma mãe solo vivendo com auxílio social, ela se tornou em menos de uma década a primeira escritora bilionária da história. Apesar da fama e da fortuna, Rowling manteve uma postura discreta, evitando, sempre que possível, a superexposição. Porém, também usou sua nova posição para engajar-se em causas sociais, criando a Fundação Lumos, que trabalha em prol de crianças em situação de vulnerabilidade e apoiando diversas instituições de caridade. O sucesso também teve efeitos sobre a indústria editorial global. Editoras passaram a investir mais intensamente no segmento infanto-juvenil e no gênero fantasia, buscando replicar a fórmula de Rowling. Surgiu o que muitos críticos passaram a chamar de efeito Harry Potter, caracterizado pelo crescimento exponencial de séries literárias voltadas ao público jovem, como Crepúsculo, Jogos Vorazes e Percy Jackson. A saga de Harry Potter, assim, pavimentou o caminho para uma nova era na literatura, na qual livros infanto-juvenis passaram a ser levados mais a sério como produtos culturais de impacto global. Além disso, a série contribuiu para uma verdadeira revolução na leitura juvenil. Muitos jovens que haviam abandonado o hábito da leitura, ou que nunca haviam se interessado por livros, passaram a lê-los avidamente. Professores e educadores de todo o mundo relatam que Harry Potter foi, para muitos alunos, o primeiro livro que leram do início ao fim, ou a primeira saga pela qual se apaixonaram. Contudo, o sucesso também gerou desafios e críticas. Grupos religiosos fundamentalistas, especialmente nos Estados Unidos, acusaram os livros de promoverem a bruxaria e o ocultismo, chegando a organizar campanhas de boicote e queima de exemplares. Em contrapartida, defensores da liberdade de expressão destacaram o caráter metafórico e simbólico da obra, ressaltando seu potencial educativo e ético ao tratar de temas como a amizade, a coragem e a luta contra o preconceito. Rowling, por sua vez, sempre se manteve firme em sua postura. Nunca se propôs a escrever para agradar ou desagradar grupos específicos, mas a contar uma história sobre o poder transformador do amor, da escolha e da resistência frente ao mal. Outro aspecto das consequências do sucesso foi o impacto sobre a vida pessoal de Rowling. A súbita fama trouxe dificuldades com a exposição midiática, assédio de paparazzi e o desafio de manter uma vida privada protegida. Mesmo assim, ela conseguiu concluir a série, publicando os 7 volumes entre 1997 e 2007, mantendo a qualidade literária e a coerência da narrativa até o fim. Hoje, a saga Harry Potter já vendeu mais de 500 milhões de exemplares em todo o mundo, sendo a série literária mais vendida da história. Foi traduzida para mais de 80 idiomas e adaptada para diversos formatos. Mais do que números impressionantes, o sucesso de Harry Potter representa um fenômeno cultural sem paralelo, cujas consequências ainda reverberam em diversas áreas, na literatura, no cinema, na educação e na cultura pop global. Assim, o sucesso mundial de Harry Potter não foi apenas a consagração de uma autora ou de uma obra específica, mas a emergência de um novo paradigma cultural, o de uma geração inteira de leitores que cresceu acompanhando a saga e para quem a frase "a magia está dentro de você" não é apenas uma metáfora, mas um lema de vida. Poucos autores vivos podem reivindicar um legado tão vasto e multifacetado quanto J.K. Rowling. A criadora do universo de Harry Potter
não apenas revolucionou a literatura infanto-juvenil, como também redefiniu o papel do escritor na cultura contemporânea. Seu legado pode ser analisado sob diversas perspectivas: literária, cultural, social, econômica e até política. Em primeiro lugar, há o aspecto literário. Rowling inspirou uma geração de novos escritores, especialmente no gênero da fantasia. Antes de sua obra, muitos editores tinham uma visão cética sobre livros longos e complexos voltados ao público jovem. Com Harry Potter, essa lógica foi invertida. Sagas extensas e elaboradas passaram a ser não apenas bem-vindas, mas altamente desejadas pelo mercado. Surgiram sucessores como Susan Collins, Jogos Vorazes, Stephenie Meyer, Crepúsculo, e Rick Riordan, Percy Jackson, cujas séries também alcançaram êxito mundial, todas de alguma forma influenciadas pela trilha aberta por Rowling. Além disso, o legado literário de Rowling inclui sua capacidade de transitar entre registros. A narrativa começa de forma leve e lúdica, mas aos poucos se aprofunda em temas densos como preconceito, corrupção, morte e sacrifício. Ela mostrou ao mundo que a literatura infanto-juvenil pode, e deve, abordar questões complexas, sem subestimar a inteligência emocional e cognitiva do público jovem. Culturalmente, J.K. Rowling transformou Harry Potter em um símbolo geracional. Termos como trouxa, quadribol e grifinória passaram a fazer parte do vocabulário cotidiano de milhões de pessoas. Lugares reais associados à autora, como a cidade de Edimburgo, transformaram-se em pontos turísticos fervilhantes de fãs que percorrem os cafés onde Rowling escreveu boa parte dos livros ou visitam a icônica plataforma 934 na estação King's Cross em Londres. Esse fenômeno cultural se expandiu para além dos livros e filmes. Parques temáticos como o Wizarding World of Harry Potter, inaugurado pela Universal Studios em Orlando, Tóquio e outros lugares, oferecem experiências imersivas que materializam a fantasia e alimentam uma poderosa economia do entretenimento. Estima-se que a franquia Harry Potter tenha movimentado direta ou indiretamente mais de 25 bilhões de dólares ao redor do mundo, consolidando um dos legados econômicos mais impressionantes da história recente da cultura pop. No campo social, Rowling transformou sua experiência pessoal de superação em um exemplo inspirador. De mãe solo desempregada, vivendo com auxílio governamental, a bilionária e filantropa, ela se tornou um ícone de resiliência e persistência. Sua trajetória alimenta discursos motivacionais, reforçando a ideia de que as circunstâncias iniciais da vida não determinam o destino final. Rowling também fez uso consciente de sua fortuna para causas sociais. Fundou, em 2005, a Lumos, organização dedicada a acabar com a institucionalização de crianças ao redor do mundo, combatendo orfanatos e promovendo políticas de acolhimento familiar. Além disso, Rowling doou milhões de libras para instituições de combate à esclerose múltipla, doença que vitimou sua mãe, e para projetos de erradicação da pobreza infantil. Politicamente, Rowling se posicionou diversas vezes em debates públicos, ora sendo celebrada, ora criticada. Seu envolvimento em questões como o Brexit, sua defesa ferrenha da liberdade de expressão e, mais recentemente, sua participação em discussões sobre identidade de gênero, mostram que seu legado é também marcado pela complexidade. Ela não é uma figura unânime, mas certamente é uma das mais influentes e debatidas personalidades do século XXI. Do ponto de vista educacional, Harry Potter impulsionou a leitura como um hábito prazeroso, especialmente entre jovens. Muitos professores e bibliotecários relatam que Rowling foi responsável por ressuscitar a leitura entre adolescentes, em uma era em que os videogames e a internet despontavam como os principais concorrentes dos livros. Pesquisas indicam que muitos leitores que cresceram com Harry Potter desenvolveram competências cognitivas e emocionais mais refinadas, além de valores éticos associados à amizade, lealdade e coragem. Por fim, há o legado pessoal de Rowling.
A criação de um universo fictício tão coerente e fascinante que se tornou para muitos um refúgio emocional. Fãs do mundo todo se reúnem em eventos como a LeakCon ou participam de clubes de leitura dedicados a dissecar cada detalhe da série. A cultura dos fanfictions, ou histórias criadas por fãs, floresceu intensamente com Harry Potter, gerando milhões de textos que expandem e reinterpretam o universo da autora. Em suma, o legado de J.K. Rowling transcende a literatura. Ele é cultural, social, econômico, educacional e simbólico. É um exemplo raro de como a arte pode transformar vidas, movimentar economias, alterar paradigmas e gerar debates profundos sobre quem somos, o que valorizamos e como escolhemos contar nossas histórias. Como a própria autora disse, certa vez, Asa, palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa fonte mais inesgotável de magia. E essa magia, criada por Rowling, permanece viva, alimentando gerações, inspirando novos autores e moldando o imaginário coletivo da humanidade. E assim concluímos nossa imersão na fascinante trajetória de J.K. Rowling antes da criação de Harry Potter. O que essa jornada nos revela é algo que transcende a própria literatura. A ideia de que as grandes histórias nascem, quase sempre, de experiências humanas profundamente autênticas, marcadas por dor, esperança, fracasso e, sobretudo, resiliência. Ao olharmos para a trajetória de Rowling, percebemos que sua obra não surgiu apenas de uma imaginação fértil, mas de uma vivência intensa. A perda precoce da mãe, a luta contra a depressão, as dificuldades financeiras e a busca obstinada por uma vida melhor para si e para a filha. Esses elementos não são meros detalhes biográficos. Eles estão, de maneira simbólica e emocional, entrelaçados em cada página que escreveu. Essa consciência nos leva a uma reflexão profunda. Quantas histórias poderosas permanecem adormecidas, silenciosas, porque seus autores nunca tiveram a oportunidade, ou talvez a coragem, de compartilhá-las com o mundo? Rowling nos inspira a reconhecer o valor das nossas vivências, por mais comuns ou difíceis que pareçam. Harry Potter não é apenas um fenômeno editorial ou um produto de entretenimento massivo. Ele é, acima de tudo, o testemunho de que as palavras podem mudar destinos, tanto de quem as escreve quanto de quem as lê. O menino que viveu não nasceu apenas na estação de King's Cross, mas na mente de uma mulher que, mesmo nos momentos mais sombrios, jamais abandonou a crença na força da imaginação. E talvez essa seja a lição mais preciosa que podemos extrair. As histórias têm o poder de iluminar, de transformar, de criar laços entre pessoas que jamais se encontraram. Em cada leitor que se emociona com a saga de Harry Potter, vive também um fragmento da coragem de J.K. Rowling. Por isso, ao terminar este vídeo, convido você a refletir. Quais experiências da sua própria vida poderiam se transformar em histórias? Quais obstáculos poderiam ser a semente de uma narrativa capaz de inspirar outras pessoas? Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Aqui, no Por Trás do Livro, vamos continuar explorando as trajetórias surpreendentes que deram origem às maiores obras da literatura mundial. E claro, deixe um comentário contando o que mais te surpreendeu na vida de J.K. Rowling. Sua participação enriquece ainda mais essa comunidade de apaixonados por histórias. Até o próximo vídeo, onde desvendaremos mais uma trajetória impressionante, escondida, por trás do livro.